Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não faço ideia do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Mais uma vez, meu nome é Felipe. Sejam muito bem-vindos aqui no canal para mais uma resolução de questão. Agora, questão número 25 da SEDUC RJ 2015, galera. Sem delongas, sem enrolações, vamos embora para a questão. Essa questão aqui é a questão chatinha, cara. Ela fala sobre demografia na Idade Moderna, né? Então, bora resolver esse quebra-cabeça aí. Embora a tendência historiográfica hegemônica dê muito destaque à Europa Ocidental durante a Idade Moderna, o que se refere à expansão ocidental devido às grandes navegações, à colonização de áreas remotas e aos avanços técnicos e culturais obtidos, será importante lembrar que, em termos demográficos, com mais de 250 milhões de habitantes estimados, as maiores cidades do mundo encontravam-se fora da esfera da civilização ocidental, embora em contato com ela. Nesse período, as maiores populações do mundo estavam nas capitais. A questão pede para a gente saber. Pausa tosse. Aonde estavam as capitais mais populosas do mundo, fora do mundo ocidental, fora da Europa Ocidental, né? O mundo ocidental foi forte, tá? Fora da Europa Ocidental, durante a Idade Moderna. Opção A, Pequim e Cairo. Opção B, Moscou e Nova Delhi. Opção C, Jerusalém e Cusco. Opção D, Constantinopla e Cidade do México. E opção E, Alexandria e Praga. Muito importante a gente saber, galera, que a Idade Moderna, né, foi um período histórico que sucedeu a Idade Média, né, e antecedeu a Idade Contemporânea. Cronologicamente, a Idade Moderna ela começou com a conquista de Constantinopla, né, pelos otomanos. Os otomanos invadiram lá e conquistaram em 1453. E se encerrou com a tomada da Bastilha em 1789. Né? Esse recorte temporal ele foi importante para poder fazer um levantamento básico da média demográfica, né, dessas capitais. Foi um trabalho chatinho, mas rolou, né? Deu para chegar a uma resposta, né? Vou começar então pelas capitais da opção A, Pequim e o Cairo. A partir do século XVII em diante, né, quando a dinastia Qin, dependendo da pronúncia, né, se escreve Qing, Q-I-N-G, né, mas o correto eu não sei se é Qin ou Qin. Ela estava no poder lá na China, né? A população de Pequim ela foi relativamente estável, né, durante a dinastia Qin. E estimativas históricas, né, sugerem, né, dizem que a população de Pequim nessa época tinha cerca de 500 a 600 mil habitantes. É coisa pra cacete. Então a gente tem que colocar já como um ponto forte. Pô, Pequim ali é... Pô, 500k a 600k de habitante é coisa pra caramba. Durante a Idade Média, galera, e o início da Idade Moderna, né, o Cairo... Agora eu vou falar um pouquinho do Cairo. Pequim é Cairo. Né? O Cairo era uma das cidades mais populosas do mundo. Né? E tinha importante cultura comercial, né? Tinha um centro comercial muito forte. No século XIV, o Cairo ele foi estimado como a maior cidade do mundo. Isso no século XIV, né? 1453, e aí já tem uma pequena divergência, mas vamos lá. Durante o século XIV,
foi estimada como a maior cidade do mundo, né, com a população que variava entre 300 a 500 mil habitantes. Isso no século XIV. Agora, durante os séculos XV e XVI, né, a população continuou a crescer, embora não tinha dados precisos sobre essa população. Mas aí a gente já estima que o Cairo era grande. Se no século XIV era entre 300 a 500 mil, e durante os séculos XV e XVI a população continuou a crescer, e se está na opção junto com Pequim, pô, vamos dar uma atenção especial a essa opção A aqui. Né? Opção B, Moscou e Nova Delhi. Né? Se estima que a população de Moscou, no início do século XVI, ela tinha aproximadamente 100 mil habitantes. No final do século XVI, Moscou enfrentou um declínio populacional forte, né? Devido a alguns conflitos internos, né? Teve um período de dificuldade pra caramba, né? Invasão estrangeira, né? Treta com a Polônia, que rolou, né, entre 1610 e 1612, foi um conflito bem pesado, né? E esses eventos, eles reduziram a população da cidade pra caramba, para cerca de 30 a 40 mil habitantes, cara. Foi uma redução, assim, brutal. Gorizona. Pô, tinha aproximadamente 100 mil, cara. Os caras reduziram de 30 a 40 mil. Isso é uma redução ultra absurda. No século XVII, né, Moscou foi se recuperando, né, gradualmente, né, experimentou um legal crescimento populacional de novo. E no início do século XVIII, a população foi estimada em torno de 150 a 200 mil habitantes. Né? Cresceu pra caramba, mas pô, não dava pra bater de frente com Pequim, né? E com o Cairo. Né? Pô, já Nova Delhi, né? Nova Delhi, capital da Índia, né? Cara, ela foi planejada e construída no século XX. Tipo, recorte temporal totalmente diferente do que a questão pede, né? Isso aí já mata totalmente, ó, já vapo. Pique Gerson do Flamengo na opção B. Né? E a Nova Delhi, né, ela foi inaugurada só em 1911, cara. Tipo, não dá. Não entra, né, nas mais populosas. Opção C, Jerusalém e Cusco. Durante a Idade Moderna, né, o tamanho da população de Jerusalém, ela variou pra caramba, cara. Não tem dado preciso. Né? Quer dizer, tem, mas eu não encontrei dados precisos. Né? E essa variação grande, pô, teve guerra pra caramba, epidemia, migração, pô, é difícil, né, ter um número base, flutuava muito. Né? E, no entanto, cara, só dá pra entender que Jerusalém não era uma cidade densa, sabe? Não era uma cidade altamente populosa, povoada, né? Pô, em comparação às demais capitais que são apresentadas na questão. E Cusco era a capital do Império Inca. Então, pô, tem pouca informação também. No recorte temporal, na Idade Moderna, aproximadamente do século XV e o XVIII, né? Pô, Império Inca, mano, não tem muita informação populacional. Né? Os registros demográficos desse período são baseados em evidências bastante limitadas. Né? E além disso, né, a população do Cusco provavelmente também não era muito populosa devido a eventos históricos. Né? Eventos históricos que atropelaram a população inca. Né? Os próprios astecas, né, que eram entre as sociedades pré-colombianas, os próprios pré-colombianos mais relatados, mais estudados, eles eram invasores mesmo e saíam detonando e dominando tudo. Né? Pô, teve ainda a chegada dos espanhóis, colonização, então fatalmente acaba não entrando também como a opção correta da questão. Opção D, Constantinopla e Cidade do México. No início da Era Moderna, né, final do século XV, Constantinopla era uma cidade próspera.
a população deles, se assustem, era estimada entre 500 a 700 mil habitantes. Aí já, meu irmão, já vê que era uma parada grande, populosa e realmente próspera. Durante o reinado do sultão Solimão, ou Magnífico, entre 1520 a 1566, a cidade teria alcançado um auge populacional, com estimativas variando entre 700 mil a 1 milhão de habitantes. 1 milha. É gente pra caraca. É muita gente. Já no século XVII, né, a Constantinopla começou a enfrentar um declínio demográfico, né, muito conflito militar, surto de doença e desastre natural também avacalhou a população de Constantinopla. Né? A situação demográfica começou a diminuir gradualmente ao longo dos séculos. Mas, meu irmão, no auge, 1 milha de habitantes, aliás, entre 700 mil e 1 milha de habitantes, vamos respeitar, vamos colocar ali que pode ser a opção correta. A cidade do México, né, durante a época das conquistas, né, espanholas, né, no século XVI, era a capital do Império Azteca. Com Azteca o bicho pegava, Azteca o pau cantava aqui nas Américas. E era uma das maiores cidades do mundo também. No momento da chegada dos espanhóis, né, em 1519, né, se estima que a população da cidade do México, né, a antiga deixa eu até ler aqui, né? Tenochtitlan era de cerca de 200 mil habitantes, um número respeitável, né? Após a conquista dos espanhóis e a subsequente construção da cidade do México pelos colonizadores, né, a população passou por muitas mudanças, né? Durante os primeiros séculos da era colonial, teve um declínio demográfico considerável. Europeu trouxe doença pra caraca pra cá, que o povo não estava habituado. Então, era muita doença por causa de morte, né? Além disso, exploração, escravidão, guerra, né, afetou absurdamente a galera nativa, né? No entanto, apesar de todos esses fatores, né, a cidade do México continuou a ser uma das maiores cidades, né, daqui das Américas durante a Idade Moderna. No final do século XVIII, se estima que a população da cidade do México tenha se recuperado e atingido a média de 135 mil habitantes, cara. Também é uma opção para a gente poder colocar, não descartar, né? Não vamos descartar, não. E por último, a opção é Alexandria e Praga, né? A população de Alexandria no final do século XVI e início do XVII, foi conhecido esse período como a Idade do Ouro do Islã, né, no Egito, era de aproximadamente 70 a 100 mil habitantes, né? Em comparação às outras, é muito menos, né? Ao longo da Idade Moderna, a população de Alexandria sofreu aquelas flutuações, né? A hora aumentava, a hora diminuía, a situação demográfica, né? Devido, peste bubônica arrasou Alexandria, né? Invasões estrangeiras também, né? Era uma cidade que era expansionista, então uma hora a galera ia invadir. E fatores econômicos e políticos internos também, né? Portanto, os números, né, que a breve pesquisa que eu fiz são números que, assim, não dá para refletir, né, com precisão a população de Alexandria. Mas, trabalhando na melhor das hipóteses, né, 100 mil habitantes, tá longe de bater de frente, por exemplo, em Pequim, com Constantinopla, 1 milhão, 700 mil, muito mais. E Praga, lá pro século XV, né, Idade Moderna, século XV, XVI, né, e se estimava que a população de Praga valia 140, 50 mil. Durante o século XVI e XVII, né, a cidade passou por um crescimento populacional maneiro, significativo. No final do XVII, Praga tinha entre 70 e 80 mil habitantes, mas, também não bate de frente, cara. Mais uma informação sobre Praga, né, interessante, eu separei aqui para poder passar para vocês também, né. As guerras Hussitas, Hussitas, Hussitas,
guerras rússitas ou hussitas, ocorreram no início da Idade Moderna, né? A Guerra dos 30 Anos, né? Entre 1618 e 1648. Cara, tiveram um impacto assim devastador na população de Praga, né? Pô, a galera lá foi reduzida, assim, sacanagem, depois da Guerra dos 30 Anos, para cerca de 20 a 30 mil habitantes, cara. Pô, de 70, vamos botar na faixa, né? 70, 80 mil, ser reduzido para 20 a 30, foi um massacre. Ao longo dos séculos 18 e 19, né, a população de Praga se recuperou legal. No final do século 18 tinha aproximadamente 70 mil habitantes, né? Apesar dos números legaisinhos, né, também não bate de frente, né? Então, cara, as opções que estão no páreo é a opção A, Pequim e Cairo, e a opção D, Constantinopla e Cidade do México, né? Aí vamos à grande polêmica da questão. Porque eu vou confessar para vocês, essa daqui eu tive que consultar o gabarito, né? Não que as outras eu não consulte, mas minha política é a seguinte: eu leio a questão, eu resolvo ela e depois eu consulto o gabarito para ver se eu acertei, se eu errei. Depois disso eu destrincho, né, para saber, né, o porquê que eu acertei, o porquê que eu errei, para depois poder gravar para vocês, né? De acordo com as pesquisinhas que eu fiz, cara, se colocar uma média de tempo, né, do recorte temporal da Idade Moderna, Pequim e o Cairo tem mais população. Se colocar a soma e a média do tempo do que Constantinopla e a Cidade do México. Mas o gabarito me informou que a opção correta era a opção D, Constantinopla e Cidade do México. Talvez, né, pelo auge de Constantinopla, né, chega a quase 1 milhão, basicamente 1 milhão de habitantes, né, e pelas variações de habitantes da Cidade do México, né, ou até mesmo de Pequim, do Cairo, né, informou que a opção D é a opção correta, né? Eu também sou de humanas, exatos não é meu forte. Pode ser que eu tenha feito um cálculo errado e ter chego que a opção A era a correta. Mas, de acordo com o gabarito, opção B, Constantinopla e Cidade do México. Cara, você que acompanhou o vídeo até aqui, se você encontrou alguma outra resolução, se você fez as pesquisas, né, que chegou a cálculos diferentes, pô, comenta aí, cara. Comenta porque é importante pra caramba. Essa questão, então, nossa senhora, é muito importante pra gente poder fazer um comparativo, né? Quem sabe até o gabarito realmente esteja certo, ou eu e outras pessoas que chegamos que a opção A era a correta, estejamos certos, enfim, é bom comentar, beleza? Rapaziada, então é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo com mais uma questão, também da Seduc RJ 2015, vou resolver ela toda, para depois partir para outra prova, tranquilo? Fui, valeu!